No dia da coroação, nada melhor do que mais um show do rei. Pois é, o Liverpool venceu o Brentford por 1-0 em Anfield Road, conquistou a sua sexta vitória seguida na Premier League e deixa aquela perguntinha no fundo do ouvido: ainda dá? Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo aqui na Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti e se vocês estão chegando aqui pela primeira vez ou que já vieram antes, mas não se inscreveram, considerem apertar aqui embaixo o botão de inscrição, seguir a gente, deixar o seu like nesse vídeo para ajudar o algoritmo do YouTube a entregar o vídeo para o máximo de gente possível e a gente espalhar a palavra do Liverpool por esse país. Pois é, sem mais delongas, vamos falar sobre o assunto do vídeo, a vitória do Liverpool contra o Brentford, a sexta vitória do Liverpool seguida na Premier League. Talvez tenha chegado tarde essa sequência boa, né? Mas enfim, ainda há esperanças de Champions League, principalmente com os resultados de domingo do jogo do Newcastle contra o Arsenal e do jogo do Manchester United contra o West Ham sendo favoráveis pra gente. Mas enfim, isso é as contas a gente deixa pra lá. Vamos falar do que importa, do jogo do Liverpool, do lado do Liverpool, do que o Liverpool pode controlar, que são essas partidas. E vamos falar também que foi uma tarde de recordes em Anfield Road. Pois é, a começar pela defesa, vamos falar de Alisson Becker, um jogador que muitas vezes, sem razão, é extremamente criticado, principalmente na mídia do seu país natal, mais do que na Inglaterra em si. Alisson Becker chegou hoje ao incrível número de 100 clean sheets, 100 partidas sem tomar gol com a camisa do Liverpool. Continua se consolidando como um dos, se não o maior goleiro da história desse time, mais do que centenário já. Em um momento curioso, em que a mídia do seu país ali costuma não acompanhar tão de perto, pegar os momentos de pior desempenho do Alisson, uma falha ali, uma falha específica em um momento ou outro ali, e taxar como se fosse algo recorrente, como se aquele fosse o momento do Alisson, quando na verdade, se a gente pegar aqui historicamente, principalmente nos piores momentos do Liverpool na temporada, Alisson Becker sempre foi tido, principalmente pela torcida inglesa, como o principal jogador, o melhor jogador do Liverpool naqueles momentos. Se a fase estava ruim, ela não estava pior por causa de Alisson Becker. E a gente tinha que ver na nossa digníssima imprensa brasileira os comentários de que o Alisson estava numa má fase, de que isso, de que aquilo, de que não merece seleção brasileira. Enfim, chegou até na seleção brasileira, né? O Alisson não foi convocado da última vez, mas no Liverpool ele continua firme e forte, chegou a essa marca hoje de 100 jogos, mas não foi só ele que quebrou recordes hoje. Pois é, Mohamed Salah também teve uma tarde de muitos recordes, chegou ao seu 100º gol em Anfield Road, chegou ao 9º jogo seguido em Anfield marcando gols, o primeiro jogador da história do Liverpool a chegar a essa marca, além de ter igualado os números de Steven Gerrard. Pois é, com o gol de hoje, Mohamed Salah igualou os números de gols da carreira inteira de Steven Gerrard pelo Liverpool, ainda que o Gerrard tenha sido meio campo e fosse de momentos diferentes, né? Fosse de posições diferentes. Essa marca é bastante histórica porque, assim, eu vou usar agora o meu exemplo pessoal aqui, né? Uma pessoa que acompanha o Liverpool em pré-FSG principalmente. A gente passou momentos muito difíceis ali em que o Gerrard carregava esse time nas costas e não deixou o Liverpool acabar para que a gente pudesse viver os momentos de hoje. Mas enfim, tem uma música específica que a torcida do Liverpool canta há algumas décadas já, a Fields of Anfield Road, que em um momento diz Steve Jaime on the wing, we had dreams and songs to sing. Pois é, nós tínhamos sonhos e canções para cantar e muitas vezes a gente se pegava pensando assim, será que a gente vai viver apenas desses sonhos, dessas lembranças, dessas canções antigas, ou nós vamos poder viver os nossos próprios momentos históricos? E sim, Jürgen Klopp com Mohamed Salah, com Virgil van Dijk, com Alisson Becker proporcionou esses momentos pra gente e hoje você pode ter certeza que esses jogadores estão na história do Liverpool tanto quanto aqueles em que a gente fala de 30, de 40, de 60 anos atrás. Mohamed Salah, Alisson Becker, Virgil van Dijk, Sadio Mané, Roberto Firmino, entre tantos outros, ganhou tudo o que era possível e fez números incríveis no Liverpool, mas principalmente Mohamed Salah, que é um jogador, sim, que pode ser considerado, por exemplo, talvez, o melhor de seu continente, o maior jogador africano de todos os tempos. Não seria um absurdo. Mohamed Salah já merecia uma bola de ouro. Continua nessa temporada em que é tida como uma temporada fraca do Salah, alguma coisa assim. Ele já fez 30 gols, continua trazendo pontos importantes para o Liverpool e fez mais uma ótima partida, não só pelo gol em que ele começou construindo e terminou a finalização lá dentro, como também como toda a movimentação, como também por vezes aparecendo na ponta esquerda, olha lá.
as variações. Pois é, uma grande partida de Mohamed Salah em um dia especial, porque assim, vamos falar um pouquinho agora fora do jogo, né? Hoje na Inglaterra teve a coroação do velho, do rei Charles, do rei Carlos, enfim, como você queira chamar, eu prefiro chamar de velho, vamos chamar de velho aqui. O velho foi coroado, teve toda aquela papagaiada em Londres, e assim, a monarquia não se cria muito bem em Liverpool. E perceba aqui que eu não estou falando no Liverpool, eu estou falando em Liverpool. A cidade de Liverpool, a região, mesmo Manchester, enfim, o noroeste inglês, sempre se sentiu um pouco afastado do centro do governo, se sentiu um pouco esquecido. Desde a época da Revolução Industrial, por ser uma região de proletário ali, tanto a coroa em si, a família real, quanto os governos, principalmente mais de centro-direita, mais conservadores da Inglaterra, sempre deixaram a região de lado, e isso se reflete até hoje nesse antagonismo, nessa antipatia que a região tem com a família real. E assim, o Liverpool já teve outros momentos bem recentes em que a sua torcida vaiou o hino nacional inglês, o hino nacional do Reino Unido, enfim, e a FA, que é a Federação Inglesa, né, a CBF da Inglaterra, por assim dizer, ela fez, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, mesmo tendo todas as informações, mesmo sabendo o que eu sabia, o que você sabia, fez até o hino ser tocado hoje em Anfield antes do jogo começar. E qual que foi a consequência? Aquela que todos esperavam. Uma vaia altíssima, um barulho unissono no estádio que basicamente abafou o hino, não se ouve. Tem várias imagens aí, vários vídeos circulando já de diversos espaços da arquibancada. E uma coisa ali é consenso em todos os vídeos, é que as vaias abafaram o hino inglês em Anfield Road mais uma vez. Enquanto isso, ainda que a monarquia seja tão mal vista, e vamos convir aqui, né, foda-se a monarquia, enquanto a monarquia é tão mal vista assim em Liverpool, e principalmente no Liverpool, hoje tivemos mais um show do nosso rei, o rei que não foi autocoroado, o rei que é coroado pelo seu povo, que é reconhecido pelo seu povo, Mohamed Salah, o rei do Egito, o rei de Anfield Road, fez mais um gol, quebrou todos esses recordes que a gente falou, em um time que foi bem mexido mais uma vez. Por quê? Jürgen Klopp, na conferência pré-jogo ali, na entrevista pré-jogo, ele deixou clara que o Thiago não joga mais essa temporada, machucou, nós já não temos Bajcetic, o time já jogou no meio da semana, o Henderson não estava bem, não tinha condições de jogo, talvez não jogaria, e realmente não devia ter jogado, porque quando entrou em campo não fez absolutamente nada, claramente estava mal fisicamente, mas era necessária uma rotação de elenco ali, e o time mais uma vez foi bastante mudado. E assim, eu entendo muito bem o Klopp fazer todas essas experiências nesse momento, principalmente com os resultados vindo, com as vitórias vindo, a sexta vitória seguida chegou agora, porque assim, se a gente for pegar mesmo no começo dessas 6 vitórias, era um consenso entre a gente que não dá mais. A Champions, se vier, vai ser por um milagre, vamos fazer a nossa parte, vamos ver o que acontece, mas enfim, não dá, vamos começar a aproveitar esse fim morto de temporada para programar, para preparar a temporada que vem, para preparar quem fica, quem sai, quem ainda tem capacidade, quem pode ajudar aqui, quem pode ainda contribuir ali, quem vai vir, enfim. E o Liverpool está realmente fazendo isso, o Klopp está realmente fazendo isso, você vê nessas últimas partidas que ele está tentando reabilitar jogadores que talvez não começariam a temporada que vem com uma confiança muito alta devido ao resto da temporada desse ano que foi horrível. Não só jogadores já consagrados como Andy Robertson, que voltou a ter um bom futebol, como o Trent Alexander-Arnold, que está finalmente se encontrando no meio campo, por exemplo, como também Curtis Jones, que estava escanteado e que a gente bate tanto na tecla aqui, que não apresentava evolução, que parecia estagnado e que se fosse ficar daquela forma não teria utilidade nesse plantel do Liverpool. Finalmente está tendo uma sequência, está tendo evolução, está mostrando o mínimo de valor que já mostrou em outros momentos para fazer parte desse plantel. E eu bato nessa tecla inclusive, né, que ele é um jogador de plantel e que está satisfeito em ser um jogador de elenco, não é um jogador assim que briga para ser titular, que se incomoda com isso e que pretende arrumar problemas se não for titular, enfim, isso é muito bom para ter no elenco, principalmente sendo um jogador da cidade. Mas enfim, para pensar variações também o Klopp está usando nesse momento. E mais uma vez a gente veio hoje, talvez forçadamente por essa falta de meio campos, mas enfim, o Liverpool entrou mais uma vez mudado no seu estilo de meio campo. Nós tivemos o Fabinho titular, que começou muito bem e depois ele se perdeu fisicamente, mas enfim, mostrou qualidades que não tinha mostrado em outros momentos. Curtis Jones mais uma vez seguro e Cody Gakpo fazendo a sua quinta função diferente desde que chegou em janeiro, né? Parece que o Gakpo tá tantos meses já no Liverpool, porque ele já jogou em tantas posições e de tantas maneiras diferentes, mas não. Chegou em janeiro e fez mais uma função diferente hoje, que a gente já imaginou algumas
algumas outras vezes o Firmino fazendo, principalmente nesses jogos que o Liverpool tem que apertar mais jogando em casa, né? Colocar ele como o terceiro homem de meio campo, o quarto homem de ataque, enfim. O Klopp fez isso com o Gakpo hoje, com um trio de ataque ali, com o Jota, Darwin Núñez e Mohamed Salah, e o Gakpo vindo um pouco mais de trás. E ele não rendeu tão bem assim, mas aqui eu tô para passar esse pano também para Cody Gakpo, como já passei em outros momentos, né? E foi justificado. Ele é um jogador que chegou, que não tem 5, 6 meses de Liverpool ainda, e já teve que jogar em todas as funções do ataque possíveis e imagináveis. E hoje teve que fazer outra função diferente. E assim, ele já se provou em todas as outras posições que se ele tiver um mínimo de sequência e um mínimo de paciência, ele aprende rápido, ele é um rapaz que entende rápido a sua função tática, a sua necessidade, e ele vai render. Hoje foi o começo de mais uma experiência do Klopp, que é importante e pode vir a dar futuros na temporada que vem. Por quê? Porque a gente sabe como é o campeonato inglês e como é a cobrança em cima desse Liverpool. O Liverpool não vai ter um paulistão igual tem os times brasileiros, um campeonato estadual, um carioca, enfim, para preparar esse time para a temporada que vem. A temporada começa já com o jogo de Premier League aqui, e se você bobear nas 3, 4 primeiras rodadas, você já ficou para trás. Então, se a gente tem essa temporada morta, esse final ali morto de temporada de campeonato, que a gente não vai mais brigar por nada, talvez nem Champions brigue, só por um milagre, eu continuo com essa opinião no momento, que a gente consiga utilizar isso para fazer todos esses testes e ver o que é possível, dar mais rodagem para esses jogadores nessas posições. Enfim, hoje o Darwin Núñez jogou um pouco mais centralizado e não rendeu tão bem quanto rendeu em outros momentos, por exemplo, na ponta esquerda, mas também valeu o teste e que tenha mais minutos e que nesses 4 jogos, 3 jogos restantes ali, possa fazer mais jogos nessa posição, ter mais minutos para... Gente, é muito pouco analisar esses jogadores por uma partida, por um recorte tão pequeno assim, mas a experiência é válida. Principalmente que nós teremos um Luiz Dias na ponta esquerda, principalmente que nós teremos jogos que vão ser contra times muito fechados na temporada que vem, e a gente vai ter que achar uma solução ali. Talvez essa solução com 4 jogadores de ataque seja a saída, como a gente já pensou em outros momentos, e principalmente pelo fato de que quando você faz a saída de 3 e o Arnold vira o meio campo, você ganha esse quarto homem ali no meio campo, você ganha esse terceiro homem para você poder atacar com 3, por exemplo. Então assim, eu gostei de todas essas variações, eu achei justos os testes, por mais que alguns jogadores não tenham desempenhado o futebol que a gente esperava e que a gente imagina que eles podem jogar nessa posição, eu acho que os testes foram válidos. O Liverpool conseguiu vencer mais um jogo, tomou sustos, tomou, variou durante a partida, oscilou bastante, só que isso é natural de um time que, bato nessa tecla mais uma vez, está em reconstrução. Esse não é um time pronto, não se enganem, não acho que esse é o time de temporadas passadas que conseguia ganhar basicamente todos os jogos na Premier League. Não, esse é um time em reconstrução, que está sendo reconstruído, que está tendo que trocar pneu com o carro andando, e que assim, no meio disso, conseguiu a sua 6ª vitória seguida, conseguiu não tomar gol em mais uma partida. Eu acho isso extremamente importante, a gente tem que tirar o positivo desses jogos nesse momento. Obviamente que ninguém aqui tá falando que a temporada foi boa, que isso está salvando a temporada, nem nada assim. Mas o que foi, já foi, não tem muito o que fazer. A gente pode ficar aqui remoendo e achando problema, ou a gente pode pensar aqui que realmente o Klopp tá tentando entender o que deu errado, acertar, parar essas arestas pra gente não perder muito tempo pra temporada que vem e tentar fazer o melhor com os jogadores que chegar. Vamos imaginar que esses jogadores ali têm essa temporada perdida esse ano e não se encontrem nas suas posições, não se encontrem no seu melhor futebol, e a gente traga mais 2, 3, 4, 5 reforços para a temporada que vem, nós vamos ter basicamente um time novo que não teve um bom momento ali de encaixe nesse elenco do Liverpool ainda. Isso é muito preocupante. A gente conseguindo achar uma base esse ano, entrando com um pouco mais de perspectiva para a temporada que vem, isso é muito importante até para o encaixe e para a adaptação dessas peças que eventualmente venham e que virão. De resto, faltam mais algumas partidas para o Liverpool. Teve uma sequência boa, foi importante essa sequência boa de jogos em Anfield nesse momento. Agora nós vamos jogar fora a próxima partida. Mas enfim, antes de fazermos contas, antes de pensarmos se ainda dá, se ainda não dá, veremos os resultados dos jogos de domingo. Estou aqui torcendo, fechadão na união West Arsenal. Temos que atacar de todas as frentes, né? Vamos torcer contra o Manchester United, vamos torcer contra o Newcastle e vamos ver o que dá. Semana que vem tem mais. Deixa aqui embaixo se você acha que ainda dá para ganhar essa vaga na Champions. Quem você acha que perde essa vaga, se ainda dá, né? Se é o Manchester United, se é o Newcastle. O Manchester tem uma tabela mais fácil, mas tá a menos pontos. E o Newcastle tem uma tabela mais difícil, só que vem no momento melhor. Enfim, e comenta aqui embaixo quem você acha que se destacou nessa partida, o que você gostou de ver. Deixo mais uma vez o pedido aqui para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Deixa o like no vídeo. Um beijo no seu coração e até a próxima. Up the Reds!